Meus amigos, estou de volta. Tenham todos um ótimo dia. Muitíssimo obrigado. Bora para mais um vídeo. Eu sou o Leandro e esse é o canal Inteligência Racional. E bora lá. Vamos para um dos assuntos mais polêmicos. Isso aqui dá muito debate, dá briga. Nem todo mundo concorda, nem todo mundo quer, nem todo mundo acredita. E é a questão da teoria da evolução. X criação versus criação. Evolucionismo e criacionismo. Quem está certo? Bom, há alguns dias eu voltei a estudar o assunto aqui da evolução, para tentar entender de novo o que é a teoria, a base dela, o que ela diz, o que ela não diz, dentre outras coisas. Então, para início de conversa, essa imagem aqui, ela induz as pessoas a um erro. Ela dá a entender que esse macaco, ele foi evoluindo no sentido de transformar, só que a evolução não é isso também, eu vou explicar aqui, tá? Que esse macaco aqui, quer dizer, eu não vou nem chamar de macaco. Nessa questão aqui, ele não é um macaco, tá? Ele seria uma espécie humana nessa imagem. É uma espécie de ser humano, tá? E isso aqui é uma outra, que isso aqui é uma outra, que isso aqui é uma outra. E, e hoje temos a Sapiens, que é a nossa, que tá aí até hoje, tá? Só que essa imagem, se ela não for bem explicada, as pessoas acham que isso aqui é um macaco que virou isso aqui. E aí que tá o erro que acaba fazendo com que muitas pessoas, assim, por ignorância mesmo, desprezem a teoria da evolução sem saber nem o significado da palavra evolução, que também não está correta. Assim, a aplicação é que gera a confusão. Por exemplo, é, é, poderia se chamar a teoria da adaptação, porque evolução não significa que um organismo ele melhorou, significa que ele se adaptou. Então, quem tem mais valor, uma ameba ou um ser humano? Todo mundo vai dizer o ser humano. Só que a ameba, ela evoluiu para aquela vida que ela vive. Ou seja, ela se adaptou para aquele contexto que ela vive. Então, ela não é mais valiosa do que o ser humano, ou o ser humano mais do que ela. O ser humano, Homo sapiens, nós, por exemplo, somos o que somos porque nós evoluímos, ou seja, nós nos adaptamos para a vida que a gente vive hoje. Em que sentido? Não estou falando vida de celular, vida de escala 6 por 1, não estou falando isso não. Eu estou falando no que se diz respeito à inteligência. Nós somos extremamente inteligentes, é só olhar o mundo à nossa volta, né? Então, somos, como espécie, somos muito inteligentes. Uma coisa muito interessante da raça humana, nós somos a única espécie que nos adaptamos a todos os ecossistemas da Terra, a todos os climas, todos os biomas, nós nos adaptamos, tá? Você pega o ser humano aqui do Brasil, que mora num lugar quente pra caramba, e ele se muda. Agora o cara vai morar na Sibéria, lá na Rússia, na Sibéria. Beleza, ele vai sofrer um pouquinho ali nos primeiros meses, adaptação do clima e etc. Daqui a pouco o cara já tá adaptado. E nem volta mais pro Brasil, dependendo, né? Dos seus objetivos lá e vai ficar morando lá para sempre. Agora, dependendo do animal aí, você pega ele, tira da região que ele vive hoje e coloca ele aqui no Brasil, ele morre. Ou você tira ele daqui do Brasil e joga ele lá na Sibéria, ele também morre. E eu tô só me referindo a questões mesmo climáticas, eu não tô falando de predadores e outros perigos que ele pode enfrentar, ou ele morrer de fome por não ter a presa dele lá, dentre outras coisas. Tô falando só adaptação referente a clima. Só para te fazer entender que evolução, na verdade, significa adaptação. Então, essa espécie aqui, o Australopithecus, ele era evoluído aquilo que ele vivia. Para aquele contexto, ele era adaptado, tá? O tempo vai passando, mudanças climáticas, dentre outras coisas. Tem a questão do uso e desuso também e tal, etc. E parará. Veio o Homo habilis, que era um pouco mais inteligente do que o Australopithecus. Depois veio o Homo erectus, tá? E o Homo habilis, essa palavra aqui, ela vem realmente de habilidade. Esses camaradas aqui começaram a construir coisas, construir ferramentas. Eles começaram a usar
utensílios, tá? Aí o erectus, que como a própria palavra que se refere, ele já passou a andar mais ereto, né? Essa pegada aí mais bípede que a gente vive hoje, não quer dizer que os outros não eram, só que eles não eram tão quanto o erectus, tá? Tá? Aí aqui vem o Sapiens Neandertal, ou o Homo de Neandertal, que já vai ser mais inteligente do que esses outros aqui, tá? Que, dizem os biólogos, tá? Que se o homem de Neandertal, se o Homo de Neandertal, ele estivesse viva hoje, se essa espécie estivesse no nosso meio hoje, e tivesse ali indo trabalhar, pegando um trem, um metrô de terno, bonitinho, ele seria muito assim. Não iríamos perceber muito que se trata de uma outra espécie humana, tá? Ia estar misturado no nosso meio aí, tranquilo, trabalhando, seu colega de trabalho e tal, não ia ter muita diferença do Sapiens Sapiens, que somos nós agora. Dito isto, ó, eu levei 6 minutos desse vídeo só para falar isso aqui, para tentar deixar bem claro. Eu não estou querendo te convencer que a evolução é verdadeira, no sentido de convencer para você acreditar. Isso aqui não é fé, isso aqui é ciência. Ciência não precisa apelar para a sua crença, tá? E é isso que é a melhor coisa na ciência, é essa liberdade de não ter o apelo. Essa figura aqui, atribuída a Michelangelo, é a criação do homem, a criação de Adão. Agora, eu estava refletindo sobre essa imagem como eu nunca pensei na história da minha vida. Deus, né, dá a entender que essa galera toda aqui próximo a Deus são os anjos, criou o ser humano. Esse contato aqui, ó, o dedo de Deus aqui, muito próximo de se conectar com o dedo do homem aqui, é Deus dando vida ao ser humano, criando a raça humana. Mas tem uma coisa aí interessante que talvez muita gente não percebeu. Deus, ele é um ser humano. E os anjos aqui em volta também, nessa representação de Michelangelo. Ou melhor, Deus é muito parecido com o ser humano. Isso aqui, para mim, é uma prova de que deuses, como pessoas, são criações da mente humana. Porque o ser humano, ele não poderia pensar em Deus, o seu criador, isso aqui, ó. Ele não poderia achar que isso aqui que é Deus que criou ele do jeito que ele é hoje. Porque olhando para essa imagem dá um tom de quê? De inferioridade. Ah, é menor, é baixinho, é feio, lembra um macaco, então não, eu não posso ser derivado disso, né? Então, para o ser humano se sentir representado, ele projeta que quem o criou é superior a ele. É um tipo de ser humano também, mas é um tipo de ser humano melhor, sabe? Mais forte, mais inteligente e etc. Para aí sim ele chamar de Deus. Ele nunca vai pensar em algo inferior. Isso aqui, para mim, é uma das provas de que deuses, vou falar de novo, deuses é pessoas, entendeu? Com características humanas, comportamentos humanos, ó. Se você pegar lá o panteão grego, a mitologia grega, todos os deuses ali representavam alguma coisa do ser humano. Zeus, ele era um infiel. Zeus tinha várias amantes e vários semideuses, eles eram filhos de Zeus com alguma humana. Só que Zeus tinha esposa, que era a deusa Hera, mas ele traía a Hera com as humanas, e aí nascia os semideuses, metade deus e metade homem. Isso é tudo coisa de que da cabeça do ser humano. Tanto que você que está me vendo falar nesse vídeo aqui, que você é um cristão, que você crê em Deus, você é ateu para Zeus. Você não crê em Zeus, então você é ateu para Zeus. Você não crê em Poseidon, você é ateu para Poseidon. Você não crê em Thor ou Odin, você é ateu para esses deuses. Porque a ciência, na verdade, ela destruiu todos esses deuses. Thor, deus do trovão. A gente já sabe que os trovões acontecem não é porque tem um deus rodando um martelo ali entre as nuvens. Então a ciência desbaratou Thor. Hélios.
né? O Deus Sol. A gente já sabe que o Sol ele não se move no céu porque tem um Deus com uma carruagem de fogo puxando o Sol. Então, e a gente sabe por causa da ciência. Então, a ciência também destronou Hélios. E todo mundo hoje em dia é ateu para Hélios. Qual será mais o outro Deus que a ciência vai destronar? Nem que a intenção dela seja isso, tá? Só que com o conhecimento, com as evidências, aquilo que você acreditava, aquilo que você pensava, você começa a abrir mão, tá? Agora aqui eu gostei da adaptação que fizeram para a imagem. E se Deus existe, de fato, né? Vamos lá. Mas ele criou o homem na natureza do processo evolutivo. Para mim, Leandro, agora eu vou dar a minha opinião, não muda nada. Eu não me torno mais crente, eu não me torno menos crente, eu não me sinto inferior, eu não me sinto superior. Para mim, não muda nada, tá? Se eu tiver que glorificar a Deus, eu glorifico a Ele da mesma forma. Se Ele fez o Homo sapiens pronto, como nós somos aqui, ou se Ele fez não um macaco que virou homem. Não é isso, tá? Você tá percebendo que eu tô falando as coisas nesse vídeo aqui meio que de propósito? É porque eu quero te trazer para um raciocínio aqui, ó. Vamos lá. No dia a dia, costumamos nos referir à expressão teoria como sendo algo superficial, simplório, uma especulação. Isso aí é teoria sua, né? A gente faz isso. Isso aí é só uma teoria. Isso aí é. Então, essa palavra teoria, a gente costuma dar significado a ela numa coisa assim, papo de bar, tá tomando a cerveja ali, tá todo mundo meio loucão e fica viajando falando coisa com coisa. Mas em ciência, a palavra teoria, ela é um conjunto de hipóteses confirmadas por evidências. É uma coisa mais robusta, é uma coisa mais séria, é uma coisa que foi testada. Não é o cientista falando assim, eu acho que amanhã vai chover. Não, o cientista hoje, ele sabe os meses que são mais propícios a chover mais do que menos. Ele já consegue saber a quantidade de chuva que vai cair numa determinada área geográfica naquele mês. A gente já consegue saber. Tudo bem que a previsão do tempo de vez em quando erra, mas o tempo, no clima, ele é constante, né, meu amigo? A previsão acerta aqui, ó, mas daqui a 2 minutos muda tudo lá no clima. Então, é mutável, tá? O termo se refere a uma hipótese confirmada por inúmeras experimentações, com alto grau de precisão durante muito tempo. Assim, estas são dignas de bastante credibilidade. A teoria da evolução, assim como a teoria da gravitação universal. A teoria da evolução ela tem um monte de bons argumentos mesclados com experimentações. E a da gravitação universal, a gravidade, também tem. Então são teorias científicas muito embasadas. Pô, Leandro, você está pagando pau, como dizem, né? A gíria aí, né? Para a teoria da evolução. Você agora é um evolucionista? Eu já estou prevendo que no comentário aqui vão começar a me chamar de ateu. Não que se eu fosse me ofenderia. Eu já expliquei no outro vídeo por que eu não sou ateu e eu nunca serei, tá? E o motivo é porque eu não busco Deus como o ateu busca. O ateu, boa parte dos ateus, eles querem ver Deus como pessoa. Como no meu entendimento Deus não existe como pessoa, eu sou bem adepto do conceito de Deus de Baruch Spinoza. Ele não acha, ele conclui, Deus não existe. Mas, no meu entendimento, Deus existe sim. E ele, inclusive, influencia nas nossas vidas. Só que numa outra configuração. Numa outra configuração. Porque se ele for uma pessoa do jeito que a gente espera, aí tem um monte de probleminhas aí, tá? Mas voltando aqui na evolução. Essa figura aqui que eu deixo por último para encerrar esse vídeo, ela é muito melhor do que essa aqui. Só que essa se tornou mais popular. Aí gera confusão. Por quê? Essa representação aqui é que vai te dar o que é a teoria da evolução, da maneira correta. O ser humano não veio do macaco. O ser humano e o chimpanzé, por exemplo,
eles são derivados, eles compartilham o mesmo, como é que é o nome que se diz? O mesmo ancestral. Então, antes do ser humano e antes das várias espécies aqui de primatas, em especial o chimpanzé, havia um outro ser que ele não era nem um ser humano e nem um macaco. Então, desse tronco, desse ser, desse ancestral, é que saiu a espécie macaco e a espécie ser humano, que são muito próximos, tá? Muito próximos mesmo. Ó, o DNA humano e o do chimpanzé são extremamente semelhantes, compartilhando cerca de 98,8% do seu genoma, quase 100%. É muito pouco o que separa um chimpanzé de nós. Ou seja, bom, eu não sei se é certo o que eu vou falar agora, né? O chimpanzé é quase um ser humano. Mas enfim, brincadeiras à parte, tá? Essa alta semelhança reflete a proximidade evolutiva entre as duas espécies, que compartilham um ancestral comum há cerca de 6 milhões de anos. Se são 6 milhões de anos, pessoal, não sei, tá? Pode ser até mais, pode ser até menos. Esses números aqui podem variar sim, tá? São estimativas. Mas o lance do DNA aqui é confirmado já, porque o genoma humano, o DNA humano já foi sequenciado. A questão do genoma, isso aqui já é conhecido. É por isso que um monte de doença a gente consegue não só conhecer, mas como combater. O DNA humano ele já foi sequenciado. O genoma humano já está feito. Então, a grande verdade é que todos os seres vivos compartilham em alguma porcentagem o DNA. Isso indica que todos nós somos derivados da mesma coisa. Aí que eu entro na questão da criação de novo, que o seu coraçãozinho pode ficar em paz. Se você quiser atribuir a Deus, não vai causar grandes diferenças na sua vida. Pode causar uma diferença psicológica. Eu me sinto melhor pensando que Deus me criou. Ok, tá? Agora, assim, né? Eu falo criou nesse sentido aqui, ó. Agora, se você consegue compreender a teoria da evolução e entender que o mesmo Deus pode ter criado assim também, ele é glorificado da mesma forma, seu coração fica em paz da mesma forma. Porque, gente, eu sei que tem pessoas que elas precisam entender, elas precisam se agarrar nessa questão de eu sou a coroa da criação. De todas as coisas que existem, o ser humano é o mais especial, é o mais isso, é o mais aquilo. Eu já não vejo, eu via um tempo atrás também, mas eu já não penso assim. Quando eu olho uma lagartixa na minha parede, né, que é uma criaturinha que quando eu vejo aqui eu deixo ela em paz, ela é amiga. Não faça mal às lagartixas. Come mosquito, come uma porrada de inseto aí que poderia até fazer mal para você. Então, quando aparece uma lagartixa aqui em casa, eu falo, ó, obrigado. Pode morar de graça aqui. Você já tá me ajudando, então você fica de graça na minha casa. Eu não vejo a lagartixa como superior ao ser humano, tá? Eu vejo que a lagartixa é lagartixa, ser humano é ser humano. A lagartixa ela é evoluída ou adaptada para aquela vida que ela vive. E eu e você somos adaptados para essa vida, esse contexto que a gente vive. Tudo que existe na natureza é perfeito. Tudo é motivo de você falar glórias a Deus se você quer falar glórias a Deus. Não despreze nenhuma forma de vida. Todas são importantes. Todas fazem parte do ecossistema. Todas estão agindo direta e indiretamente para o equilíbrio da biosfera, para que a vida continue acontecendo conforme ela acontece. Então, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou grande, mas eu fiquei inspirado. E quem já me conhece sabe que quando eu me inspiro, meu vídeo passa tranquilo aí de 10, 15 minutos. Mas eu vou parar por aqui. Então, muito obrigado, um abraço, deixa aqui sua opinião, deixa seu comentário. Eu vou seguir falando mais sobre essas questões. Daqui a pouco eu volto. Um grande abraço e tchau!